Oi, turma, tudo bem? É mais uma semana, né, que se inicia. Nessa semana, nós teremos aula de História e de Geografia. Nós vamos falar, então, na aula de História, a gente vai utilizar o livro 2, né, na de Geografia também, e a gente vai lá para a página 28. A gente vai falar sobre vida e trabalho no espaço rural atual, tá? A gente vai falar sobre a cultura, o modo de viver das pessoas que vivem no espaço rural. Lá no livro de vocês, então, vocês podem acompanhar, né? Eu coloquei uma imagem semelhante de como era feita a colheita de café nos anos de 1920, né? E a gente estudou, né, no capítulo passado, a vida e os tipos de trabalho que eram realizados antigamente no espaço rural, né? É, como, por exemplo, os escravos, né? Mas vocês já pararam para pensar em como esse espaço ele se organiza e quais as atividades são realizadas nele nos dias atuais? Então, a gente vai observar as imagens da abertura do capítulo, né? Que é essa primeira imagem de uma colheita e secagem de café em São Paulo, no ano de 1920. E depois a gente vai ver uma colheita, uma secagem de café em Minas Gerais atualmente. Então a gente viu que as imagens que estão sendo mostradas aqui, tanto esta do ano de 1920, quanto essa que é atual, são então representadas, né, nas imagens a colheita e a secagem do café. Que diferenças vocês acham que existe na realização dessas atividades? O que mudou do ano de 1920 até atualmente? O que a gente não vê? Qual é o elemento cultural que a gente não vê aqui nessa primeira imagem? A gente está vendo muitos trabalhadores, né, muitos escravos trabalhando nas fazendas de café e a gente não tem maquinário, né? É tudo trabalho braçal, tem até crianças, né? A gente pode ver aqui nessa pontinha da foto que a prof colocou. E hoje, atualmente, essa também é uma fazenda de café e hoje é utilizado um maquinário, então, né, para fazer a secagem do café. Não precisa mais de tantas pessoas e o trabalho daí se torna mais simples, né? E também não é um trabalho mais tão pesado como era naquele tempo, né, da escravidão. Então, agora a gente vai lá para a página 30, tá bom? É bem comum, então, gente, a gente ver máquinas no espaço rural. Aqui no lado, a prof colocou uma imagem de uma plantação de soja. É uma imagem bem parecida com a do livro, mas não é a mesma, mas é a mesma plantação, né? E também a gente não tem apenas cultivos enormes, né? Não tem só plantações gigantes. A gente também tem as plantações que são menores, né? São os cultivos menores. Esses cultivos, normalmente, essas plantações menores, elas não precisam usar máquina, como, por exemplo, a horta da escola. Lá no colégio, tem uma horta com produtos orgânicos que são produzidos, são plantados pelos alunos do plantão da manhã, e a Andrea utiliza parte desses alimentos para produzir, então, a alimentação dos alunos da escola. Nesse cultivo lá da escola, não precisa de maquinário, porque é um cultivo pequeno, né? Então, não necessita de máquinas desse tamanho, por exemplo, né? Então, a prof vai fazer a leitura aqui e vocês acompanhem aí em casa, tá bom? Vamos lá. Leitura, então, na página 30, um espaço marcado por mudanças. No capítulo anterior, você estudou um pouco sobre os modos de vida e o trabalho no espaço rural no passado e viu que, por muito tempo, a maior parte do trabalho realizado nesse espaço fazia uso principalmente da força de trabalho humana com a ajuda de alguns animais.
Atualmente, no espaço rural brasileiro, existem grandes e pequenas propriedades de terra. Nas grandes propriedades, geralmente, é possível observar a presença de máquinas utilizadas para a realização de atividades. Enquanto isso, nas pequenas propriedades, é comum que seja usada apenas a força de trabalho dos proprietários rurais e dos seus familiares, em atividades realizadas para garantir o seu sustento. A tecnologia também está cada vez mais presente no espaço rural. Ela pode ser observada não só nas máquinas, mas nos meios de comunicação e de transporte que estão inseridos nesse espaço e que fazem parte da vida das pessoas. Um meio de transporte que está cada vez mais presente nos espaços rurais é o ônibus escolar. Esse transporte ele facilita a locomoção dos estudantes que antes eles iam a pé para a escola e tinham que andar muitos quilômetros, né? Ou então eles utilizavam outros meios de outros veículos, né? Outros meios de transporte sem segurança e sem conforto. Na imagem, então, a gente está vendo os estudantes de uma zona rural da Bahia que estão fazendo, então, o uso do ônibus escolar, tá? Por muito tempo, gente, o espaço rural, ele foi associado apenas aos lugares mais afastados, né? Aquelas partes bem longe, assim, das cidades, nos quais as atividades como a agricultura e a pecuária eram realizadas. Atualmente, sabe-se que a organização desses espaços e os modos de vida que existem neles são bem diversos. Setores do comércio, da indústria e da prestação de serviço também podem estar presentes nos espaços rurais brasileiros, tornando a vida neles muito mais dinâmica. O que é uma vida dinâmica? O que significa dinâmico? Dinâmico é algo que se modifica sempre, continuamente. Evolui, que indica movimento, que indica mudança, né? Essa cidade, então, que vocês estão vendo na tela, é a cidade de Cafelândia, no Paraná, né? Fica no estado do Paraná, e ela é uma cidade rural. Vocês estão vendo que também existe prédios nela, né? Existe ruas, calçadas, porém a quantidade de prédios é muito menor e a quantidade de árvores é muito maior, né? Agora, então, é com você. A prof quer que você faça as atividades da página 31, as atividades 1 e 2 apenas, e pause o vídeo para fazer e depois retome o vídeo para assistir a aula de geografia. Vamos lá então para a aula de geografia. Conseguiram finalizar a atividade da página 31 de história? Aposto que sim. Vamos então para a página 112 do nosso livro 2 de geografia. A prof, então, quer que vocês observem no livro de vocês, na página 112 e 113, o capítulo 7 de geografia, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho da vida e dos aspectos culturais do campo. O que vocês veem à noite quando olham para o céu? Vocês já pararam para se perguntar como que é o céu na zona rural? Essa imagem que a prof colocou aqui é uma imagem de uma cidade rural do Paraná e é esse o céu que as pessoas veem à noite, né? A gente pode encontrar muitas coisas no céu, né? Nuvens, aviões, pássaros, relâmpagos, fogos de artifício, sol, a lua. Mas à noite, nas cidades, a gente não consegue ver tão bem as estrelas, né? E no campo, na zona rural, é mais fácil de ver porque a gente não tem tanta iluminação, né? Não tem tantos postes, não tem tantos veículos trafegando. Então, se torna muito mais fácil de ver o céu como ele é, né? À noite, com os astros que estão nele à noite, né? Inclusive, existe uma prática de fotografar a imensidão do céu, né? Os astros, as estrelas e outros corpos celestes, né? E se chama astrofotografia.
Então, como o espaço rural tem menos poluição, né, e menos iluminação artificial do que nas cidades, o céu dele é mais limpo e a gente consegue, então, observar melhor. Agora nós vamos para a página 114 do nosso livro e a gente vai ver o modo de vida dos povos tradicionais, tá? Lá na página 14, relembrando. A prof vai fazendo a leitura aqui e vocês acompanhem no livro, tá bem? Até agora você já conheceu diversos tipos de paisagens, não é mesmo? Aprendeu que as pessoas transformam essas paisagens de diferentes maneiras e assim usam o espaço para atender às suas necessidades. Nas paisagens do espaço rural, uma das grandes diferenças é a presença de muita vegetação e elementos naturais. Lembram? Elementos naturais são aquilo que vem da natureza, né? São as árvores, as plantas, os rios, os lagos, os mares, os animais. Isso são elementos naturais. No campo, moram alguns povos que dependem da natureza para manter seus modos de vida, como os indígenas e outras comunidades tradicionais, como os caiçaras, os castanheiros e os ribeirinhos. Para manter a sua cultura e a sua forma de viver, esses povos utilizam recursos da natureza, conhecimentos e práticas, transmitindo-os de uma geração para outra, né, de pai para filho. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses povos? Esse primeiro, então, que vocês estão vendo, é um mestre caiçara, né, fazendo uma canoa com um único tronco de uma árvore de ingá. É uma árvore bem comum na região litorânea do sul, né, aqui no sul, e do sudeste do Brasil. E essa foto foi tirada lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Os caiçaras são povos que vivem perto do mar, nos estados do Paraná e de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eles praticam a pesca tradicional, o artesanato e o cultivo de pequenas plantações. Sua cultura é marcada por músicas e danças, como o fandango e as cirandas, e por festas, como o reizado. Os caiçaras têm grande conhecimento das plantas e dos animais que vivem na Mata Atlântica e sabem como explorar os recursos da natureza sem destruí-los. É muito importante, né, gente? Agora a gente vai falar um pouquinho dos castanheiros. Os castanheiros, eles são os povos tradicionais da floresta. Eles vivem geralmente nos estados do norte do Brasil, como o Pará, e acampam no meio da floresta amazônica por meses para coletar castanhas. Depois disso, as castanhas são selecionadas e transportadas de barco até as cidades, onde são vendidas para as indústrias. E a gente vai ver também alguns povos indígenas, né, fazendo a colheita de amendoim. No Acre, essa foto foi tirada. No Brasil, existem diversas, né, centenas de povos indígenas que vivem em várias regiões, falam línguas diferentes e possuem formas variadas de viver. Eles se relacionam diretamente com a natureza para viver, cultivando alimentos e conseguindo materiais para construir moradias, barcos, ferramentas e para fabricar utensílios e também remédios, né? Então, o que a prof quer agora de vocês? Essa então foi a leitura, né, do nosso livro de geografia. E os deveres de hoje, então, como a gente acabou de falar do modo de vida dos povos tradicionais, então os deveres hoje é uma pesquisa sobre 3 povos tradicionais do Brasil, né? Por exemplo, os caiçaras, os ribeirinhos, os castanheiros, os povos indígenas. Então, pesquisem, utilizem a internet para pesquisar 3 povos indígenas e falar um pouquinho sobre eles, o nome dos povos e originalmente de onde eles são, de qual estado eles vivem, né? A maior parte deles, de qual região do Brasil, tá bom? E então até amanhã. Se precisarem de ajuda, pode chamar a prof, tá bom?
E um beijo para todos. Boa semana para nós.